Mas antes de eu entrar no texto que nós lemos no início do culto, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando falamos de uma cidade ímpia na Bíblia, de quem que vocês lembram? Quando falamos de uma cidade ruim na Bíblia, qual é a cidade que você lembra? Babilônia, oi? Sodoma e Gomorra, não é? Quem é quando fala assim, uma cidade cheia de pecado, uma cidade cheia de prostituição, não é? De todas as mazelas morais e espirituais, nós lembramos lá sempre de Sodoma e Gomorra. Tanto é que quando pensamos sobre cidades ímpias, nós lembramos de Sodoma e Gomorra. Então, eu quero falar sobre isso mesmo. Por quê? A Bíblia, irmãos, não é Sodoma e Gomorra a pior cidade que a Bíblia fala. Não é. Era uma cidade ímpia, terrível, mas vou mostrar na Bíblia, no texto que nós lemos, que essas cidades eram piores do que Sodoma e Gomorra, que está em Mateus capítulo de número 11. Abram aí. Capítulo 11, a partir do verso de número 20. Olha como era o perfil dessa cidade. E quando eu for ministrando, irmãos, entenda que a questão dessa palavra sobre as cidades que nós vamos citar aqui, também tem a ver com o nosso perfil pessoal. Amém? Tem a ver com o nosso perfil pessoal. Então eu quero que você fique bem ciente de que o que Deus está falando sobre a cidade, também está falando sobre nós também. E vai ser um entendimento que você vai compreender. E quero que você compreenda e guarde essa palavra no seu coração. Mateus capítulo 11, verso de número 20. Olha o que diz. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque não se arrependeram. Ai de vocês, Corazim! Ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas se teriam arrependido, vestindo-se de roupa de saco e cobrindo-se de cinzas. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu. Verso 22, irmãos. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não. Você descerá até o Hades. Se os milagres que em vocês foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para vocês. Olha só, irmãos, o que eu estava falando. Haverá menos juízo, menos rigor para Sodoma e Gomorra, que era uma cidade ímpia, do que para Cafarnaum, do que para Tiro e Sidom, ou do que para Corazim e Betsaida, que eram cidades ali da Galileia, onde Jesus morava, em Cafarnaum. Não é? Jesus saiu de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, então lá Jesus residia, e ele conhecia muito bem a cidade. Ele falou: olha, Cafarnaum, você vai ser levado até o céu? Não, você vai ser abatido até o inferno, porque se os milagres que foram feitos em você tivessem sido feitos em Sodoma, ela teria permanecido até hoje. Então haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum. Olha isso no dia do juízo, irmãos. E nós vamos aqui para o texto de 25, diz: e naquela ocasião Jesus diz: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho quer se revelar.
Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Deus e Pai, te agradecemos nesta noite, pedimos a tua bênção, a tua graça, o teu entendimento, para ministrarmos ao coração da tua igreja, Senhor. Fale com o teu povo, fale conosco, precisamos ouvir a tua voz, trata o nosso coração, a nossa alma nesta noite, porque queremos sair daqui, Senhor, abastecidos, revestidos, alimentados da tua palavra. Amém? Como eu bem disse aqui, irmãos, perfil de Sodoma e Gomorra, nós sempre colocamos adjetivos, né, a Sodoma e Gomorra, aos pecados que havia ali. Mas quais eram os pecados que fez com que Cafarnaum, que Betsaida se tornasse as piores cidades daquela época? Ou pior do que Sodoma e Gomorra? Qual que era o perfil dessa cidade? Não era uma cidade, irmãos, que tinha os mesmos pecados que Sodoma e Gomorra, não. Pelo contrário, era uma cidade até mesmo religiosa. Era uma cidade muito moralmente, muito além do nível de Sodoma e Gomorra. Tanto Betsaida, tanto quanto Corazim e tanto como Cafarnaum, elas tinham um perfil que nós, muitas das vezes, nós deixamos isso muito agravante. Só que nós não colocamos isso na categoria de pecado. Qual que nós colocamos na categoria de pecado, irmãos? Prostituição, fornicação, adultério, que são pecados terríveis contra Deus. E quando um crente peca um pecado como este, a igreja vai lá e trata, não é? Disciplina, não é? Aconselha o arrependimento. Mas existem alguns pecados, irmãos, que nós se conformamos com ele, e eles são pior do que esses outros pecados que nós estamos citando aqui. Qual que era o perfil de Corazim? Qual que era o perfil de Betsaida? E qual que era o perfil de Cafarnaum? Orgulho. Você já viu um crente orgulhoso? Você já viu um chefe orgulhoso? Você já viu um parente seu orgulhoso? Ou você também é orgulhoso? Você já parou para pensar sobre isso? Que o orgulho, ele habita dentro do nosso coração, e que o pecado que o diabo pecou foi o pecado do orgulho. E é isso que muitas das vezes o diabo vai disseminando dentro do nosso coração. Uma outra realidade que o orgulho faz como consequência à nossa vida espiritual é que a incredulidade permanece. Ela se manifesta a partir do orgulho. Aí vem a soberba e também a indiferença. Quando você fala de soberba, quando você fala de orgulho, quando você fala de incredulidade, quando você fala de indiferença, quem você já viu na igreja ser disciplinado por orgulho? Quem você já viu na igreja ser disciplinado por soberba? Quem você já viu na igreja ser disciplinado por ser uma pessoa indiferente? Você nunca viu isso, né? Nunca viu. Mas são pecados terríveis. E até mesmo mais terríveis, porque é isso que Jesus condena nessas cidades. E que elas se tornaram piores do que Sodoma e Gomorra, não por conta da prostituição, não por conta de homossexualismo, mas por conta do orgulho, da incredulidade. E olha que interessante, irmãos, o verso de número 20 diz assim, olha o que está acontecendo nessa cidade e o que aconteceu lá. Então Jesus começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada o quê? Não, só milagres? É só milagres que está escrito aí? Não, irmãos. Está o que mais?
Hã? Não, mas tem uma palavra antes. Ah, agora vocês... O que é numerosos? Muitos. Preste atenção, muitos. O meu texto diz que a maioria dos milagres que Jesus realizou foram operados em Corazim, em Betsaida e em Cafarnaum. A maioria dos milagres. Está aqui o texto está dizendo. A maioria. Sabe o que a Bíblia fala lá em João capítulo 20, verso 25? Diz que Jesus operou tantos milagres, que se todos esses milagres fossem escritos em livros, o mundo não se conteria de livros. Quer dizer, Jesus fez tantos milagres, e em alguns versos antes vai dizer assim, no capítulo de número 19, no último versículo, que Jesus operou tantos outros sinais que não estão escritos nesse livro. E depois ele diz no verso 25, que ele realizou tantos milagres, que se fossem escritos, o mundo não se conteria de livros. Quer dizer, desse tanto de milagre que o mundo não se conteria de livros, a maior parte desses milagres foram realizados em Betsaida, em Corazim, em Cafarnaum. Sabe o que isso quer dizer para nós, irmãos? Não é porque você está vivendo muitos milagres, ou que você tem muitas bênçãos para contar, que você tem a aprovação de Deus. Não quer dizer, porque nós vivenciamos muitos milagres. Você pode dizer assim, hoje Deus me deu um livramento. Olha, hoje eu orei, Deus ressuscitou um morto. Olha, eu fiz um grande milagre hoje. Não é milagres que nos levam para o céu. Não é milagre que muda a nossa vida, meu irmão, a não ser Cristo. Milagres são verdadeiros, eu creio em milagre, e eu quero viver milagres, mas preste atenção, tem muita gente vivendo milagres, mas não vivendo a presença de Deus, não vivendo a vontade de Deus, porque, preste atenção, os magos de Faraó também fizeram os mesmos sinais que Moisés havia realizado. Eles resistiram. O que o pastor pregou aqui antes aqui? Que tem muito crente que resiste à vontade de Deus, resiste à presença de Deus, resiste ao evangelho. E resistir ao quê? Endurecer o coração àquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Aquilo que Deus está realizando, viver muitos milagres, irmãos, e ainda ser resistente, coração duro, ser indiferente, orgulhoso, não aceitar a vontade de Deus para a sua vida. Aí há um grande problema morando aí no nosso coração, e nós precisamos sanar esses problemas, irmãos. Betsaida, Corazim, Cafarnaum. Jesus diz assim, ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum. Esse ai, irmão, essa pronúncia, quando ele fala ai de ti, Corazim, ela tem dois sentimentos aí impregnados nesse contexto. Um é um sentimento de pena, de dó, por alguém que se doa e não se tem um resultado por conta da indiferença. A outra é um ai de indignação, de ira, de alguém que está irado com alguém. E está dizendo assim, igual a mãe falava para a gente assim, com o chinelo, né, o havaiano na mão. Ai de você hoje à noite. Ai de você quando chegar em casa. Você sabia que o chicote ia estralar. Não é assim, irmãos? Então, não é esse ai no certo sentido. Esse ai que Jesus está exprimindo aqui, não é um ai de ódio. Não é um ai de ressentimento, é um ai de consternação em relação à incredulidade, à indiferença, à dureza do coração, ao orgulho do coração daquele povo, aonde se operou a maioria dos milagres. Jesus falou assim, olha, se os mesmos milagres que operou em vocês tivessem sido operados lá em Sodoma e Gomorra, essa cidade teria permanecido até hoje. Olha que coisa interessante, irmãos. Então haverá menos rigor. No dia do juízo, o juízo será menor para Sodoma e Gomorra do que para Cafarnaum, para Corazim e para Betsaida. Então isso nos leva, irmãos, a uma questão muito, muito terrível. Porque a Bíblia diz assim que quem mais é dado, mais é cobrado. Quem tem,
Quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Sabe por quê, irmãos? Sabe qual que é essa verdade que Jesus quer nos dizer? É que quando Jesus trata esse pecado nosso de orgulho, de indiferença, de incredulidade, é que nós se esquecemos da responsabilidade diante da revelação que é dada. Quando uma pessoa erra por ignorância, porque a Bíblia fala que Deus perdoa o tempo da ignorância, porque a pessoa não sabia o que estava fazendo, ela errou, mas Deus perdoou o tempo da ignorância dela. Quando um homem, uma mulher erra por ignorância, porque não sabe e não recebeu aquele ensinamento e errou, é até aceitável. Só que quando uma pessoa erra por consciência, porque recebeu informação, aí é diferente. Porque, irmão, Jesus foi morar em Cafarnaum, na redondeza estava Betsaida, Corazim, que viram Jesus. Eles tiveram, irmão, a alegria de ver quem? Jesus. De ver Jesus operar grandes sinais e maravilhas no meio deles. De ver Jesus fazer grandes coisas no meio deles. E sabe o que eles fizeram, irmãos? Nem sei quem é Jesus. Quem é esse carpinteiro? É o filho de Maria. Eles desprezaram a Cristo, amados. Eles deram as costas para uma revelação maravilhosa do Filho de Deus para eles. E é um problema nosso, porque, irmãos, quando nós somos indiferentes para com as coisas de Deus, quando nós desprezamos as verdades divinas, quando nós desprezamos, deixando de lado os mandamentos do Senhor, nós estamos desprezando a Cristo, nós estamos desprezando a sua palavra, nós estamos desprezando a Ele mesmo. E é isso que acontece com Corazim, com Betsaida. Eles são indiferentes. E assim, irmão, essas 3 cidades tiveram o privilégio de ver, de ouvir a Cristo em pessoa. E eles não se responsabilizaram diante daquela grande oportunidade que eles tiveram. Isso é muito pesado para nós, irmãos. Essa é uma verdade irrefutável, de que tudo aquilo que nós recebemos, era melhor não termos conhecido, do que conhecendo a verdade do Evangelho, e rejeitarmos essas verdades. Era melhor não ter conhecido, a Bíblia diz. Hoje pesa sobre mim, sobre você, uma grande responsabilidade diante do Evangelho, diante da palavra. Por quê? Porque nós conhecemos essas verdades. Essas verdades nos foram reveladas na palavra, através de Cristo no seu Evangelho. Então, irmãos, não tem como fugir dessa responsabilidade em obedecer essas verdades, em obedecer o ID de Jesus, em santificar a tua vida, abandonar o pecado, deixar tudo de lado, tudo aquilo que atrapalha você de servir a Jesus. É necessário abrir mão de si mesmo. Porque o orgulho, irmão, é querer ser mais do que às vezes Deus. Mas não é, e é uma verdade essa, irmãos. O nosso orgulho do nosso coração, ele não se apresenta sempre como arrogância, não, irmãos. Ele pode se apresentar como uma falsa humildade, ele pode se apresentar como uma falsa religiosidade, e mesmo assim desprezarmos as ordenanças divinas, desprezarmos as verdades de Deus. É uma revelação profunda que é dada para eles. O Filho de Deus se revela para eles. Jesus se revelou para ti, irmãos. Jesus se revelou para nós. Nós conhecemos a Cristo, nós temos essa verdade hoje guardada em nossa vida. Então, uma responsabilidade pesa sobre a gente, irmãos. A responsabilidade de pregar o Evangelho, a responsabilidade que diante de pregarmos o Evangelho, vivermos o Evangelho de Jesus, vivermos a verdade de Jesus, meu irmão. Imagine só, você dizer para mim, olha, pastor, estou vivendo tantos milagres, mas está em desobediência à verdade de Deus. Está em desobediência ao Evangelho de Cristo. O que vai adiantar, meu irmão? As mesmas pessoas que receberam milagres, que receberam as bênçãos dos céus, elas mesmo depois gritaram, crucificam, crucificam.
Você sabe que Betsaida, irmãos, Corazim e Cafarnaum, nenhum deles rejeitaram Jesus no sentido de persegui-los. Eles não pegaram pedra como aconteceu em Jerusalém. Eles não quiseram crucificar Jesus. Corazim, Betsaida, nenhum deles perseguiram Jesus. Eles não fizeram nenhum mal contra Jesus. Só que eles foram indiferentes à pessoa de Jesus vivendo entre eles. E é o que acontece na igreja hoje em dia, irmãos. O orgulho do nosso coração, a soberba da vida, a nossa indiferença faz com que nós tenhamos um culto que muitas das vezes eu estou mais preocupado com o meu celular, estou mais preocupado com o meu futebol, estou mais preocupado com o dinheiro, com a casa, que não há problema nenhum se você se preocupar com essas coisas, desde que elas não sejam a prioridade da sua vida, meu irmão. Desde que essas coisas não tomem o lugar de Deus na sua vida, no seu coração. Aí isso cria uma indiferença no nosso coração, que nós desprezamos, sabe o quê? A maior e melhor expressão que uma igreja pode ter, a presença de Deus, meus amados. A presença de Deus. Quando a presença de Deus está num lugar, a reverência, a quebrantamento, a lágrimas, a arrependimento, a mudança de vida, a transformação, há uma mudança, há uma igreja viva, uma igreja avivada, uma igreja cheia de dons, uma igreja que prega o evangelho com eficácia, com poder, com graça e com autoridade. Porque o poder de Deus é o evangelho de Jesus, meu irmão. O poder de Deus é o evangelho, e se eu desprezo o evangelho, as verdades do evangelho, eu estou desprezando a Cristo e a sua palavra. E o pecado da indiferença, irmãos, ele faz com que, você já pensou, o pastor José Benedito, por gentileza, pastor, presta o livro do senhor aqui para mim, por gentileza. Eu vou usar isso aqui com uma... Pastor José Benedito me emprestou esse livro aqui, irmãos, há uns meses atrás, quase quando o senhor chegou aqui, né, pastor? Ano passado. Ele falou assim, olha, pastor, eu queria que você lesse o meu livro. O pastor escreveu um livro, ele tem um livro escrito. Eu queria que você lesse meu livro e que o senhor me desse uma opinião sobre ele. Eu li o primeiro capítulo do livro, né, que falava sobre a ceia do Senhor. E acabei, devido à correria do dia, deixando o livro de lado. E o pastor me pediu um livro. Semana passada, pastor, você já leu o livro? Eu falei, pastor, eu não li o livro. Eu não li o livro. Eu acredito que deve ter causado uma má impressão no coração do pastor, porque ele me emprestou um livro ano passado, um livro que você lê talvez em horas. Aqui, irmãos, nesse livro, não é uma escrita, aqui há uma dedicação de ensinamento, de estudo, de que alguém se debruçou. Agora imagine só, irmãos, o desprezo de eu pegar um livro emprestado e não lê-lo. Da minha parte, em relação ao pastor. O desrespeito e a desonra de eu ter a oportunidade de ler o livro dele. E quando eu entendi, quando ele me falou, e eu fiquei com vergonha de não ter o livro, eu comi o livro a semana inteira e li. E falei, pastor, ele tinha pedido, eu li esse livro na semana. E eu falei para você, irmão, e eu falo para você, eu falei, pastor, eu preciso falar algumas coisas sobre o livro do senhor. Porque existem verdades nesse livro que o pastor fala, que são verdades para os dias atuais. Ele escreveu em 2009, né, pastor? 2009, é isso? Está em 2009 aqui a impressão. E que são verdades para a igreja, irmãos. E eu ia dizer para o pastor, o senhor precisa ensinar o que está escrito aqui. É claro que a Bíblia é a nossa fonte da verdade, né? Mas o entendimento que ele trouxe sobre algumas áreas que a igreja precisa aprender. E o que eu queria dizer sobre isso, irmãos? A indiferença de tratar algo tão importante de alguém. E eu chegar a dizer assim, eu não li o livro. Que vergonha que eu fiquei, passei. E eu falei, agora eu vou ler esse livro a semana inteira. Eu vou ler esse livro. E li rápido, irmão. Eu fui lendo um pedaço por pedaço. E vi ali grandes verdades que eu talvez poderia ter aproveitado antes. Precisa fazer mais tiragem desse livro, pastor. Precisa.
Então, irmãos, é a mesma coisa você fazer um prato, um almoço tão maravilhoso, convidar seus amigos, seus parentes, e fazer aquele grande banquete, e a pessoa dizer, não, eu não quero comer, eu não estou com fome. Desprezar uma mesa dedicada, ou a sua esposa fazer a comida, isso acontece, né? Essa comida está ruim, não quero comer. E às vezes a mulher, a esposa, o marido, quem quer que seja, fez a comida com tanta dedicação e nós desprezamos. A igreja é a mesma coisa, irmãos. Nós não podemos desprezar as pequenas coisas, porque a Bíblia fala que nós não podemos desprezar as coisas pequenas, ou o dia das coisas pequenas. Se você despreza algo pequeno, irmão, você está disposto a desprezar algo grande. Porque quem não é fiel no pouco, também não é fiel no muito, irmãos. E você sabe, irmãos, que a máfia italiana não aceitava que os seus componentes da máfia também tivesse, porque eles tinham o mesmo pensamento, de que se o cara, ou se o componente, o companheiro de máfia, de crime, trair a esposa, era capaz de traí-los também. Se nós não somos fiéis nas coisas pequenas, desprezamos as coisas pequenas, nós não seremos fiéis nas coisas grandes, irmãos. Como é que Deus vai confiar coisas grandes para nós? A sua revelação, se nós estamos desprezando as coisas pequenas, estamos desprezando as verdades pequenas, as verdades que são grandes verdades, mas nós consideramos elas como coisas vis. A nossa indiferença é um pecado muito grande, irmãos. Eu poderia ter lido o livro do pastor, eu tenho muitos elogios para falar sobre o livro do pastor, mas eu poderia também dar muitas críticas. Se eu tivesse só crítica, eu creio que o pastor talvez, ele, com a sua maturidade, ele diria assim, eu vou pensar mesmo sobre essas verdades que você está me falando, sobre a crítica. Mas, se fosse para mim, creio que o pastor também, pelo menos eu leio. Está criticando, mas leu. Se elogiou, é porque leu. A questão é não ter uma crítica e não ter elogio. A gente, irmão, pecamos diante da responsabilidade, ou da irresponsabilidade e da indiferença. O pecado da ação, tem gente que age pecando, ou peca agindo, né? Às vezes a pessoa erra por ignorância, ela até peca por ignorância, mas ela tentou fazer o que era certo e errou. Ação. Mas o nosso pior pecado é o pecado de omissão, irmãos. Porque a Bíblia diz assim, que aquele que pode fazer o bem e não faz, peca. Quando algo te vem à mão a fazer, a Bíblia fala, fazei com toda a força que você pode fazer. Porque se nós somos omissos nas verdades do Evangelho de Jesus, irmão, vai ficar ruim para nós, sabe por quê? Porque, irmãos, a gente temos a mania de dizer assim, eu não fiz nada. Eu nunca fiz nenhuma coisa ruim. Aí que está o problema, irmãos. As nossas próprias palavras nos condenam diante da indiferença, da falta de ação, irmãos, que é o pecado de não fazer nada. Assim como Betsaida, Corazim, não fizeram nada em relação a Jesus. Eles foram indiferentes em relação a Jesus. Igual Simão, quando recebeu Jesus na sua casa, ele estava lá, chegou uma mulher pecadora, chorando, e lacrimejando, enxugando, molhando Jesus com as lágrimas, enxugando com os cabelos os pés de Jesus, e o camarada pensando assim, se ele soubesse quem é essa mulher, jamais ele permitiria ela tocar nele. E Jesus responde assim, Simão, eu entrei na tua casa, você não me deste ósculo santo, você não me saudou, você não trouxe água para lavar os meus pés, você não fez nada. Essa aqui, pelo menos, chorou nos meus pés, molhou as lágrimas dela e enxugou com seus cabelos os meus pés. Tudo que era para ele ter feito, sendo ele religioso, ele não fez. Ele foi mais omisso do que aquela mulher pecadora que chorou nos pés de Jesus, que molhou Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. O pecado da indiferença, irmão, não é o fato de sermos pecador, é o fato de nós não fazermos o que é necessário ser feito em relação a Cristo, em relação a Jesus.
se eu trato as verdades de Deus de qualquer maneira, se eu trato as escrituras de qualquer maneira, se eu trato a pregação de qualquer maneira, o louvor, o irmão que ir para a igreja, as coisas que são feitas na igreja, sabe, se eu trato as pessoas de qualquer forma, há uma indiferença no meu coração que precisa mudar. E a indiferença, ela é o quê? Fruto do orgulho, da incredulidade, da soberba, que nos torna indiferentes, irmãos. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo está dizendo, irmãos? Não sejam indiferentes, amados. E eu termino que, assim, quando nós nos deparamos com uma grande verdade, irmão, nós precisamos ficar aterrorizados por não ter feito nada, por não agirmos em prol daquilo. Sabe o que eu acho interessante? No verso que se vai adiante, Jesus ele fala assim: você sabe que o nosso maior estresse, a nossa depressão, a nossa fadiga mental, espiritual, física, irmão, ela se dá por conta desses males que eu acabei de citar aqui, Corazim, não como cidade, mas orgulho, incredulidade, soberba e indiferença. Jesus não operou nenhum milagre em uma cidade porque o povo era incrédulo. Pior coisa em ser incrédulo, porque é fruto do orgulho. O orgulhoso, ele vai dizer assim, ele vai olhar para a bênção do irmão e vai dizer assim, isso aí não é nada, a minha bênção é melhor. Eu vou ler o livro do pastor, sendo um orgulhoso, vou dizer assim, eu escrevo melhor, que livrinho ralé. Eu vou olhar para o irmão e vou dizer assim, o irmão, sabe, a casa do irmão, que casinha, a minha é melhor. O orgulho faz a gente criar uma indiferença no nosso coração, a desprezarmos coisas que são importantes, a desprezarmos coisas que são importantíssimas. E o que acontece quando desprezamos as coisas importantes? Naquela ocasião, no verso 25, Jesus vai dizer assim, naquela ocasião, naquele mesmo tempo, em que Jesus está falando sobre Corazim, sobre Betsaida, sobre Cafarnaum, que nunca perseguiram Jesus, não falaram mal de Jesus, não apedrejaram Jesus, mas não creram em Jesus, não receberam Jesus como deveriam receber, não aceitaram a sua palavra, eles não fizeram. Jerusalém, irmãos, Jesus chorou sobre Jerusalém, sabe por que ele chorou? Porque diz assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejam os que a ti são enviados. Em Jerusalém, onde Jesus morreu? Em Jerusalém. Aonde queriam apedrejar Jesus? Em Jerusalém. A cidade santa, a cidade divina, a cidade de Deus, foi lá que ele foi morto. Mas em Cafarnaum ninguém perseguiu Jesus, em Corazim ninguém falou mal de Jesus, mas também não falaram bem, não fizeram nada, não reagiram em nada, viram milagre, tanto faz, tanto fez. Esse é o maior problema do nosso coração, da nossa geração de hoje em dia. Esse é um dos maiores problemas que nós precisamos cuidar, porque, irmãos, naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes estas coisas dos sábios, dos cultos, dos inteligentes, e revelastes aos pequeninos. Você sabe, irmão, Cafarnaum era grande cidade, Betsaida era uma boa cidade, eram cidades poderosas, ricas, pessoas cultas, inteligentíssimas, religiosas, mas para elas, por causa da indiferença, não foi revelado o que o Pai queria que fosse revelado. Foi oculto a eles, aos sábios, aos inteligentes, mas foi revelado aos pequeninos. Você que estamos aqui hoje, o Pai se agradou de se revelar para nós. Não é porque você é bom, não é porque somos bons, é porque o Pai é bom. Foi agrado do Pai, está aqui escrito. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Não é do agrado nosso, é do agrado do Pai. O Pai se agradou, olhou lá de cima, mandou o seu Filho se revelar para mim e para você, irmão. Então, não seja indiferente às verdades de Deus. Não despreze as verdades divinas, a sua palavra. Não despreze o Espírito Santo.
Não endureçais o vosso coração no dia em que ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Não endureça o coração, porque um coração duro é fruto de uma rebeldia, de um coração orgulhoso, soberbo, incrédulo e indiferente, irmãos. Mas o Pai se agradou de revelar para mim e para você o seu Filho. E Jesus diz assim, 27, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho. Você só pode conhecer Jesus, irmãos, porque o Pai quis revelar o Filho dele para você. O Pai quis revelar, o Pai se agradou, eu vou revelar o meu Filho. E à medida que o Filho é revelado, você conhece o Pai. Está aqui, irmão, escrito. É o texto que está dizendo. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. Aqueles a quem o Filho quiser revelar. Jesus falou assim, eu vou me revelar. Eu vou me revelar para Carol. Eu vou me revelar para o César. Eu vou me revelar para o irmão Ricardo. Eu vou me revelar para a irmã Solange. É Jesus dizendo, eu vou me revelar para eles, porque eu quero que eles me conheçam. Eu quero que eles sejam como eu sou, que eles entendam a minha vontade, a minha palavra. É isso que esse Pai se agradou, irmãos. E por isso que ele faz esse convite dizendo, vinde a mim todos. Nosso maior estresse, nossa depressão, é porque, irmãos, nós somos orgulhosos, somos incrédulos, somos indiferentes. O Pai diz que Ele dá graça aos humildes, mas Ele faz o quê? Resiste aos soberbos. Se você resiste a Deus com o teu coração, o Pai também resiste a você. Vocês estão entendendo isso aqui, irmãos? Ser soberbo não é o cara que se empina o nariz. O soberbo é aquele que endurece o coração para o Senhor e para as suas verdades. Então, a fonte do nosso fracasso moral e espiritual, a fonte da nossa depressão, a fonte do nosso emocional, muitas das vezes é o nosso orgulho, é a nossa incredulidade, é a nossa indiferença, é a nossa soberba. E Jesus está dizendo assim, eu quero me revelar para você, eu vou me revelar para você, mas a tua relação a essa revelação é que vai dizer como é o teu coração. E nisso, como é o nosso coração, aí ele se revela. É do agrado do Pai se revelar aos pequeninos, aos cultos, aos grandes. Ele não vai se revelar, mas aos pequenos, aos humildes, aos sinceros, aos que o Pai se agrada, ele se revela. Ele se revela, irmãos. E eu termino, ele diz assim, venha a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu jugo, aprendam de mim que sou manso. Você vê, irmãos, que a mansidão, ela contrapõe tudo aquilo que a soberba, o orgulho, a indiferença está dizendo aqui. O que é? A gente gostamos mais dos arrogantes, mais dos soberbos, do que dos humildes. E Jesus fala assim, olha, aprenda de mim. Sabe como você aprende com Cristo? Dele, andando com Ele, conhecendo Ele, aprendendo com Ele, sendo manso. Uma pessoa que não é mansa não aprendeu com Jesus, irmãos. Uma pessoa que não é humilde de coração não aprendeu com Jesus. Só consegue encontrar descanso para a alma quem aprende com Ele, ser humilde e manso. Manso e humilde. São essas duas qualidades de um verdadeiro cristão. Porque o manso, ele não é arrogante, ele não é soberbo. O humilde não é soberbo, também não é arrogante. O humilde se submete. O humilde aceita repreensão. O humilde aceita as verdades de Deus. Humildade não é aparência. Humildade, irmão, não é abaixar, se curvar e ficar andando com a cara meia triste, dizendo que é humilde. Não, isso não é humildade, irmãos. Humildade não é roupa, humildade não é questão financeira, irmão, porque tem rico soberbo, mas também tem rico humilde. Como também tem pobre humilde, mas também tem pobre soberbo, orgulhoso, arrogante e incrédulo. Mas riqueza, irmãos, não é sinônimo de soberba, de orgulho, mas
A gente tem que tomar cuidado, porque Deus quer nos abençoar e nós muitas das vezes se tornamos arrogantes e soberbos. E nós precisamos aprender com Jesus a sua humildade e a sua mansidão, irmãos. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum. Se em Sodoma e Gomorra foram feitos os milagres, foram feitos em você, se lá em Tiro e Sidom, que eram cidades arrogantes, cidades soberbas, cidades terríveis, se lá Deus operasse milagres, Jesus operasse milagres lá, essas cidades teriam permanecido, irmãos. Teriam estado até hoje. Mas por causa da arrogância, da soberba, daquela cidade, elas foram destruídas. E Jesus fala assim, olha, haverá menos rigor